Oi pessoal, eu sou o professor Marcelo, sejam bem-vindos ao canal. Aqui a gente aprende matemática do ensino fundamental de um jeito simples e sem medo. Se você gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com quem também quer aprender. Então, bora aprender? Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula será sobre equação polinomial do primeiro grau. Para começarmos, vamos lá. Vamos responder o que é equação. Equação, você já reparou que esta palavra, ela parece séria demais? Pois é, mas a origem dela é tranquila. Vem do latim aequatio, que significa deixar tudo igual. E é exatamente isso que uma equação faz. Mantém os dois lados equilibrados, como uma balança certinha. Em inglês, isso fica ainda mais claro. Equation, que é equação, e equality, igualdade. São quase irmãs. Resolver uma equação é só descobrir qual o valor que falta para deixar tudo no mesmo nível. Tipo, ajustar o volume das duas caixas de som até que fiquem iguais. Nada assustador. Equação é só a matemática dizendo: quero que isso aqui fique igual àquilo ali. E você? Diz aí nos comentários, você achava que equação era algo bastante complicado? Você gosta de equação? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Continuando, pessoal, vamos agora falar sobre a nomenclatura das equações. Para nós falarmos sobre a nomenclatura, por quê? Existem equações de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, essas são as nomenclaturas. Mas como que a gente identifica isso? Como é que eu, olhando para uma equação, eu vou saber se ela é do primeiro, segundo, terceiro, quarto grau? Qual é a identificação? Para isso, nós temos aqui uma equação 2x ao quadrado mais x menos 5 é igual a zero. Esta equação, nós temos aí a sua estrutura, tá? Lembrando que antes do igual nós temos o primeiro membro e depois do igual nós temos o segundo membro. Então, nesta equação, o expoente, neste caso, é o 2. Então é ele que indica, o expoente é quem indica se a equação ela é do primeiro, do segundo, do terceiro ou do quarto grau. Então neste caso, nós já sabemos agora que esta equação ela é uma equação do segundo grau. Depois, nós temos aqui o primeiro membro. Lembra que eu acabei de falar? Tudo que está antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro. E tudo que está depois do sinal de igual é chamado de segundo membro. E no primeiro membro, tanto no primeiro quanto no segundo, nós temos os termos. Então, todos esses valores que estão ali dentro do primeiro membro e do segundo membro são chamados de termos. E os termos, eles podem ser numéricos ou algébricos. Olhando para a nossa equação, os termos numéricos são 5 e 0. Por quê? São somente números. E os termos algébricos são 2x ao quadrado e x. E um detalhe, pessoal, para os termos algébricos, nós temos os coeficientes. O que são os coeficientes? São os números que acompanham as letras. Neste caso, 2x ao quadrado e x. Seus coeficientes são, para o 2x ao quadrado, é o 2, e para o x, é o 1. Então, o coeficiente é o número que está do lado esquerdo da letra. No caso do x, só tem o x. Então, quando só tem a letra, o valor é sempre 1, ok? Bom, entendido aí como é que a gente identifica o tipo de equação, então agora ficou mais fácil, não é? Então, aqui nós temos agora, uma equação do primeiro grau, ela é quando o maior expoente é o 1. Aqui, pessoal, nós temos 2x mais 2 é igual a 10. É desta forma que você vai encontrar uma equação do primeiro grau. Não existe, tá? Esse número 1 aqui, eu coloquei apenas para a gente poder ter para a didática ficar mais fácil, mais compreensível. Mas geralmente não vem acompanhado, o número 1 ele não vem sobrescrito. Vai ser apenas 2x mais 2 igual a 10. Quando você tem o x e o x não tem nada aqui, tá? Vai estar só 2x, ou seja lá qual for o número, e o x estiver só sem nada, significa que é do primeiro grau. Segundo grau é quando o maior expoente é o 2. Então aqui eu tenho 3x ao quadrado mais x mais 2 é igual a 0. Percebam que nesta equação eu tenho 3x ao quadrado. Então esse quadrado, esse 2, é o que indica que esta equação é do segundo grau. Por quê? Porque eu também tenho x aqui, tá vendo que não tem nada em cima. Então esse x é do primeiro grau. Então, como o maior expoente desta equação é o 2, então esta equação é do segundo grau. E temos também a do terceiro grau, onde o maior expoente é o 3. Então nós temos aqui 4x ao cubo mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 6 é igual a 0. Então, qual é o maior expoente? É o 3.
eu tenho nesta mesma equação, eu tenho uma equação, um número do terceiro grau, do segundo grau e do primeiro grau. Então agora ficou fácil, né? Você já sabia disso? Você já sabia como identificar uma equação do primeiro, segundo, terceiro grau? Diz aí nos comentários. Então já sabemos que uma equação, ela está se referindo a uma igualdade, a um equilíbrio, e a balança, ela é uma representação muito clara disso. Então aqui nós temos esta balança representando uma equação. Então deste lado, do lado esquerdo, nós temos o primeiro membro e do lado direito nós temos o segundo membro. Então quando a gente resolve uma equação, precisa manter a balança, né? Ou seja, precisa manter o equilíbrio. E é aí que entram dois princípios importantes: o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. No princípio aditivo, você pode somar ou subtrair o mesmo número dos dois lados da equação, que nada muda. É como colocar o mesmo peso em cada lado da balança. Ela continua certinha. Aqui nós temos, quando você usa adição, então eu tenho na balança, ou na equação, 5 mais 3 é igual a 14 menos 6. Então, 5 mais 3 é igual a 14 menos 6. Se eu adicionar mais 2 deste lado da balança, ou seja, se eu tenho aqui 5 mais 3 e deste lado 14 menos 6, se eu colocar mais 2 aqui, obrigatoriamente eu tenho que colocar mais 2 aqui também, para que a balança se mantenha equilibrada, para que a equação se mantenha equilibrada. Da mesma maneira, se eu subtrair 2 deste lado, eu tenho que subtrair deste lado também, tá? Então aqui nós temos 5 mais 3 acrescentando 2, eu tenho que acrescentar 2 do outro lado. 5 mais 2 menos 2, 5 mais 3 menos 2, ou seja, subtraindo 2, eu tenho que subtrair 2 do outro lado também. Então, o princípio aditivo significa o seguinte: se eu adicionar ou subtrair qualquer valor em qualquer membro, eu tenho que fazer a mesma coisa no outro membro. Com o princípio multiplicativo, é a mesma coisa. Você também pode multiplicar ou dividir os dois lados pelo mesmo número, menos pelo zero. É tipo aumentar ou diminuir o volume das duas caixas de som ao mesmo tempo. Tudo continua proporcional. Seguindo o que nós já falamos, eu tenho aqui 5 mais 3. Se eu multiplicar este resultado por 2, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Eu tenho que multiplicar o resultado que eu obtiver aqui por 2. Da mesma forma, se eu pegar este resultado e dividir por 2, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Então é isso, pessoal. Princípio aditivo e multiplicativo significa você fazer um ajuste na balança, porém, o que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Resumidamente falando, é isto. Princípio aditivo e princípio multiplicativo, eles servem como regras que permitem mexer na equação sem quebrar a igualdade. Seguindo eles, fica muito mais fácil chegar ao valor desconhecido sem mistério. Agora vamos para uma situação-problema. Carla decide organizar seu orçamento mensal. Ela destina 1/3 do seu salário para o lazer e 1/4 para transporte. Após esses gastos, ainda lhe sobram R$ 840 para economias e despesas gerais. Escreva e resolva a equação para descobrir qual é o salário de Carla. Então aqui nós temos um enunciado que diz que Carla, ela destina 1/3 do seu salário para lazer e 1/4 para transporte. E também ela gasta e sobram R$ 840 para economias e despesas gerais. Nós percebemos aqui que o objetivo é o quê? Resolver a equação e descobrir qual é o salário de Carla. Então, de cara, a gente já vê que a incógnita será o salário. Então nós vamos agora montar essa equação, baseado no enunciado. Então, de acordo com o enunciado, nós temos a equação ficará assim: 1/3 de x mais 1/4 de x mais 840 é igual a x. O que é isso? Bom, se nós lembrarmos, lá no enunciado está dizendo o seguinte, que 1/3 do salário vai para o lazer, tá? Então 1/3 do salário vai para o lazer, mais 1/4 do salário vai para o transporte, mais R$ 840 são reservados para demais despesas. E o x é o quê? O x é a incógnita, ou seja, é o salário que nós queremos descobrir. E se vocês notarem aqui, 1/3 de x, 1/3 do salário. Não conheço qual é o valor do salário. Por isso que nós temos este termo aqui, 1/3 de x, 1/4 de x. 1/3 do salário, 1/4 do salário. Então, esta é a equação montada, baseada no enunciado. E aí, vamos voltar para a nossa balança, para o entendimento. Então, nós temos uma balança, que é a nossa equação, certo?
certo? E o que significa? Esse 1/3 de x, eu vou colocá-lo na balança. 1/3 de x está aqui na minha balança, mais 1/4 de x, também está aqui na minha balança, mais 840. Tudo isso aqui, ó, tá vendo que eles estão do lado de cá, do lado esquerdo da balança. Tudo isso aqui tem que ser igual a x, exatamente como está na minha equação. 1/3 de x mais 1/4 de x mais 840 tem que ser igual a x. Ok, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos para a parte mais legal, que é a resolução da equação. Vamos então fazer aí, passo a passo, o cálculo para nós podermos descobrir qual é o valor do salário da Carla e os demais valores que precisam ser descobertos. Então, para isso, vamos trazer para aqui, para nossa lousa, aquela equação que nós montamos anteriormente. Então, a equação está aqui. E o que nós temos que fazer agora? A primeira coisa, pessoal, é eliminar as frações. É necessário encontrar o MMC das frações para eliminá-las. Bom, a dica que eu dou aqui é o seguinte, pessoal. Para você encontrar o MMC dessas duas frações, primeiro, ó, aqui nós temos uma soma de frações. E os seus denominadores são diferentes. Então, por essa razão, é necessário encontrar o MMC. Como são apenas duas frações, eu posso fazer o seguinte, eu multiplico os denominadores. É isso mesmo, eu multiplicando os denominadores, eu encontro o MMC. Então, 3 vezes 4 dá 12. Bingo! Achei o MMC. O MMC delas é 12. E você, já conhecia esse esquema? Já sabia fazer desse jeito? Qual é o esquema? Qual é a forma que você usa para encontrar o MMC? Diz aí nos comentários. Bom, depois que você encontra o MMC, nós temos que fazer o seguinte, ó, multiplicar toda a equação pelo MMC encontrado, que no caso é 12. Então, a equação ficará assim, o 12 multiplicando 1/3 de x, o 12 multiplicando 1/4 de x, o 12 multiplicando 840 e o 12 multiplicando 12x. Então, toda a equação, pessoal, ela tem que ser multiplicada pelo MMC encontrado, tá bom? O MMC, ele não vai ser multiplicado somente nas frações. Eu tenho que deixar tudo igual, lembra? Nós estamos falando de equação. E o que eu faço com um, eu faço com todos, tá bom? Seguindo, fazendo todo o cálculo, a equação ficará deste jeito. 12 vezes 1, 12/3 de x. 12 vezes 1/4, 12/4 de x. 12 vezes 840, 10.080. 12 vezes x, 12x. Então aqui nós temos a equação calculada com os valores do MMC. Feito isso, o próximo passo é dividir as frações. Após ter multiplicado os valores, o que nós já fizemos, divida as frações para simplificar a equação. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essas duas frações e elas ficarão, o resultado final vai ficar assim. Mas como que isso acontece? Simples, eu pego aqui, ó, 12 dividido por 3 vai dar 4. 12/3 de x dividido vai dar 4x, mais 12/4 de x vai ficar 3x, mais 10.080 mais igual a 12x. Feito isso, agora a gente tem que somar os termos semelhantes. Tá? Lembrando o que são termos? São todos esses valores que se encontram na nossa equação. Agora eu vou olhar aqui o que é semelhante e somá-los. Quais são os termos semelhantes? Olha, esses dois aqui, o 4x mais o 3x. Professor, mas tem o 12x também, ele é um número que está acompanhado do x, igual ao 4 e o 3. Sim, o 12x também, porém, detalhe pessoal, não esqueçam disso, ó, nós vamos somar o 4x mais o 3x, por quê? E não o 12x? Porque o 4x mais o 3x, eles estão no primeiro membro e o 12x está no segundo membro, por isso que ele não será somado, ok? Então, fazendo o cálculo, nós vamos ter a nossa nova equação, onde eu vou ter 7x mais 10.080 igual a 12x. 7x é o resultado da soma de 4x mais 3x. Depois disso, nós vamos separar o número de um lado e a letra do outro, tá? Então isso significa o quê? Para eu poder resolver a equação, eu preciso separar quem é termo com letra de quem é termo sem letra. Então neste caso, a equação ficará assim, ó. Eu preciso deixá-la desta forma justamente para poder fazer o ajuste. Eu preciso eliminar esse 7x daqui, porque eu tenho um termo numérico e um termo algébrico. Então, para separar letra para um lado e número para o outro, esse cara tem que sair daqui. E para ele sair daqui, eu vou aplicar o princípio multiplicativo, aliás, o princípio aditivo. Lembra que nós já vimos? Princípio aditivo, ou seja, eu vou adicionar um valor para eliminar este valor aqui. E qual o valor que eu tenho que adicionar? Bom, se aqui eu tenho
7x e esse 7 é positivo, eu vou inserir um valor negativo. Então, vou inserir menos 7x. Então, menos 7x mais 7x, um anula o outro. E lembrando, ó, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, ok? E aí vai ficar assim, ó, menos 7x mais 7x, eles se anulam e pronto. Aí a minha nova equação ficará deste jeito. 10.080 é igual a 12x menos 7x. E aí fazendo o cálculo de 12x menos 7x, eu vou ficar com 10.080 é igual a 5x. Próximo passo, isolar a incógnita. Então eu tenho aqui, ó, o x é a minha incógnita. Então eu preciso isolar essa incógnita e para isso eu devo eliminar o 5, ok? Que está no segundo membro. Então a nossa equação ficará desta forma. Aqui eu estou aplicando o princípio multiplicativo. Aqui, pessoal, existem várias formas de ser ensinado. Eu estou ensinando de uma forma um pouco mais raiz, vamos dizer assim. Você poderia simplesmente fazer isso, ó, apenas acrescentar aqui no 5x, apenas acrescentar embaixo o 5, tanto de um lado quanto do outro, e pronto. Mas aqui eu quero que você entenda que isso aqui, ó, esse 5x sobre 5 e esse 10.080 sobre 5, eles nasceram deste cálculo, onde para eliminar o 5, eu estou acrescentando o 1 sobre 5. Se fosse o 8 aqui, 8x, por exemplo, eu acrescentaria 1 sobre 8. Ou seja, eu tenho que acrescentar o número que eu desejo eliminar. Então, eu acrescentei 1 sobre 5. E o que vai acontecer? Eu vou multiplicar 5x por 1, vai dar 5x sobre 5. E aí ele vai ficar desse jeito aqui. A mesma coisa, eu vou multiplicar 10.080 por 1, ele vai ficar 10.080 sobre 5. Por que eu coloquei dos dois lados? Lembrando mais uma vez, princípio aditivo e princípio multiplicativo. O que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, se o meu objetivo era eliminar este 5 e eu acrescentei 1 sobre 5, fazendo a multiplicação para que ele se tornasse desse jeito, eu também tenho que acrescentar 1 sobre 5 no outro membro, ok? Bom, aí a minha equação vai ficar deste jeito, eu faço a eliminação do 5. Então, 5 dividido por 5, né? Um corta o outro, vai ficar apenas o x. E aí, a minha equação vai ficar com esta cara. 10.080 dividido por 5 é igual a x. Fazendo o cálculo, nós vamos ter o seguinte, que x vai ser igual a 2016. Vou lá, olha só, pessoal, encontramos o valor de x. Então, uma das perguntas lá do enunciado era justamente essa, né? Descobrir qual era o valor do salário de Carla. Então, Carla ganha R$2.016, ok? Agora, pessoal, para a gente finalizar, nós fizemos o cálculo, encontramos o valor de x, mas nós precisamos validar esta equação. O que é validar? É conferir se realmente o valor que eu encontrei, o cálculo vai corresponder, ele vai mostrar a igualdade. Para isso, vamos lá, conferindo a equação. Primeira coisa, 1/3 de x, ou seja, 1/3 do salário. 1/3 do salário é esse valor, o valor que nós pegamos do salário dividido por 3, o que dá 672. Este valor é para quê mesmo? É para o lazer. 1/4 de x, que é 1/4 do salário, é o salário que nós descobrimos agora, dividido por 4. Este valor é para o transporte. Agora é só nós pegarmos a nossa equação, substituir pelos valores que nós temos e fazer o cálculo e verificar se vai dar o mesmo valor, se vai dar a igualdade ou não. Então, a nossa equação ficará assim, ó, 672, que está correspondendo a 1/3 de x, mais 504, que está correspondendo a 1/4 de x, mais 840, o que é 840 mesmo? É aquela reserva, né, que ela faz para despesas gerais. Então, se nós formarmos tudo isso aqui, ó, 672 mais 504 mais 540, vocês não vão acreditar, dá exatamente os 2016. Então, significa o quê? Que este valor, que a soma deste valor é igual a este aqui. Então, isso mostra que a equação está equilibrada, que existe igualdade, que o cálculo está correto. Maravilha! E aí, pessoal, gostaram? E você? Já sabia resolver a equação? O que você achou? Achou fácil? Achou difícil? Olha, essa foi bem explicadinha, hein? Foi bem detalhada. Ok, pessoal? Quero agradecer a vocês pelo carinho, pelo prestígio, pelo incentivo. Eu só faço mesmo esses vídeos porque meus alunos, algumas pessoas me pedem, então eu acabo fazendo justamente para ajudá-los. E se este vídeo, pessoal, ele também te ajudou, se ele agregou em você conhecimento, sabedoria, se ele te trouxe alguma coisa que te deu aquele estalo, puxa, olha isso, eu não sabia que era desse jeito, então
Se ele te ajudou, dá um joinha pra gente, deixa o seu like, o seu gostei, isso ajuda o canal, isso também me incentiva, né? Porque é uma forma de eu saber que aquilo que eu faço contribui para o conhecimento de alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aí aproveita também, ativa o sininho, porque assim que tiver um vídeo novo, você será avisado. E se o vídeo te ajudou, se ele foi legal para você, se ele trouxe conhecimento, se ele agregou na sua vida e você acredita que ele também possa agregar na vida de alguém, compartilhe o vídeo. Assim, você também estará levando conhecimento a um amigo, a alguma pessoa, de uma maneira mais fácil e mais educativa. Então, eu agradeço a todos vocês que até agora assistiram o vídeo e que me prestigiaram. Desejo a vocês uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. Tchau.